Iniciando mais um dia do nosso trabalho, estamos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos nas instruções dos Espíritos, item número 20. A terceira mensagem: a felicidade não é deste mundo. Vamos começar pelo nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Estamos numa sexta-feira, dia 29 de junho de 1860, uma sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 22 de junho. Leitura de uma carta do Dr. de Grambologne, antigo vice-cônsul da França, pedindo para ser admitido como membro correspondente em Havana, para onde irá brevemente. A sociedade o admite nessa condição, e como sua carta contém observações muito judiciosas sobre o Espiritismo, requer inserção na revista. Comunicações diversas. Leitura de um ditado espontâneo recebido pela senhora Costel sobre as origens, assinado por Lázaro. Relato de manifestações físicas espontâneas que ocorreram ultimamente na rua Desnoyers, noticiadas por vários jornais, lembrando fatos análogos que se passaram em 1849 na rua Degré. Alguns acrescentaram que os fatos ocorridos naquela rua resultavam de trapaças imaginadas pelo inquilino para rescindir o contrato de locação. Não sei se vocês se lembram, nós chegamos a estudar esse artigo num dos nossos estudos do Livro dos Médiuns, falando sobre efeitos físicos. Então o inquilino queria rescindir o contrato, mas ele teria que pagar uma multa muito alta. E aí então fenômenos físicos começaram a ocorrer na casa, e ele chamou a polícia, fez boletim de ocorrência e tudo mais, e apresentou isso querendo se mudar lá de fato. E aí então começaram a investigar, acreditando que tratava-se de uma simulação, para que ele pudesse ir embora isento dessa multa. E aí foi feita então a pesquisa, a investigação, e comprovaram que de fato, Kardec no caso fez um estudo, comprovando de fato que eram fenômenos físicos que não sabiam a explicação, mas Kardec então fez a evocação e descobriu-se que a empregada da casa era uma jovem, médium de efeito físico, e ela, mesmo apavorada, mesmo sem saber que era responsável, provocava então aqueles fenômenos com pedras que voavam em direção à janela, acertava as pessoas dentro da casa e tudo mais. Então, esse fato relatado num artigo da Revista Espírita. O senhor de Grambologne diz a respeito que pode certificar a autenticidade desses fatos, referidos, aliás, pelo senhor de Mirville, que tomou todas as informações necessárias para assegurar de sua realidade. Um sócio observa que, no caso, a afluência de curiosos tinha se tornado tão incômoda para os interessados que eles se desembaraçaram, levando a coisa à conta de malquerença. Temendo ver a casa deserta, o proprietário teve todo o interesse em não acreditar nas manifestações. Tal é a razão do desmentido muitas vezes dado a fatos dessa natureza. Estudos. Primeiro, discussão sobre o mérito e a eficácia das provas do homem de bem, suportadas com vistas a proporcionar alívio aos espíritos sofredores e felizes, a propósito de uma passagem da carta do senhor de Grambologne. A respeito, observa ele que a eficácia da prece, considerada como prova de simpatia e de comiseração, uma vez constatada, podem-se considerar as provas que nos impomos com esse objetivo como um testemunho análogo que deve produzir os mesmos efeitos que a prece. A intenção é tudo, nesse caso, e se deve encará-la como uma prece mais ardente ainda do que aquela que só consiste em palavras. Segundo, a senhora N expressa suas dúvidas quanto à identidade do espírito que lhe deu alguns conselhos na última sessão e que não considera aplicáveis. Roga seja perguntado por outro médium se o espírito que se comunicou é mesmo São Luís. Acrescenta que julgou ver, na natureza de suas reflexões,
um sentimento pouco benevolente, que não se coaduna com a sua habitual mansuetude. Foi isso que lhe suscitou as dúvidas. Interrogado a respeito por intermédio da senhorita H, respondeu São Luís: sim, fui eu mesmo quem veio traçar aquelas linhas e vos dar um conselho. É injustamente que recebem mal os meus conselhos. É preciso que aquele que quer avançar na senda do bem saiba aceitar os conselhos e os avisos que lhes dão, mesmo que firam o seu amor próprio. A marca do seu progresso consiste na maneira doce e humilde por que os recebe. Outrora, quando me encontrava na terra, não dei provas de grande humildade, submetendo-se sem murmurar às decisões da Igreja e mesmo às penitências que me impunha, por mais humilhantes que fossem. Sede, pois, dóceis e humildes, se não fordes orgulhosos. Aceitai os conselhos, tratai de corrigi-vos e progredireis. O Sr. T. observa que, em vida, nem sempre São Luís se submeteu à Igreja, visto ter lutado contra as suas pretensões. Responde São Luís: dizendo que me submeti às penitências impostas pelo chefe da Igreja, disse-vos a verdade, mas não vos disse que a minha conduta tenha sido sempre irrepreensível. Fui um grande pecador perante Deus, embora os homens, mais tarde, me tenham concedido o glorioso título de santo. Só um instantinho. Pronto. O Sr. Allan Kardec acrescenta que São Luís sempre se submeteu às decisões da Igreja no tocante aos dogmas. Só lutou contra as pretensões de outra natureza. Terceiro, pergunta sobre os conselhos de São Luís relativamente às experiências de manifestações físicas, aconselhando a sociedade a não se ocupar delas. Isso porque a gente lembra que no boletim anterior houve aquele caso daquele garoto que era manipulado pelos espíritos naquele fenômeno em que usavam as mãos, os braços, né, para criar aquelas marchas militares. E aí então Kardec ficou muito curioso e São Luís disse exatamente para que não se ocupasse com aquilo, para que se concentrassem somente nos estudos de grande elevação, de grande conteúdo. Do contrário, os espíritos mais elevados se afastariam do grupo, já que o grupo se preocupa apenas em estudar esses fenômenos. Quarto, perguntas referentes à faculdade mediúnica nas crianças, a propósito das manifestações obtidas na última sessão pelo jovem N, que é esse caso que a gente estava conversando. Quinto, perguntas sobre as manifestações da rua de Noé, aquele caso das pedras que jogavam, que eram lançadas, né, dentro daquela casa. Sexto, 2 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro pela senhora Costel, sobre a eletricidade do pensamento, assinado por Delfim de Girardin. O segundo pela senhora Lubre, a propósito dos conselhos dados pelos espíritos, assinado por Paul, espírito familiar. Esse aqui então é o nosso boletim da sociedade. O nosso próximo boletim é de uma sexta-feira, dia 6 de julho de 1860, uma outra sessão particular. Amanhã então a gente chega nesse outro encontro. Bom dia, pessoal. Bom, nós vamos então estudar hoje uma mensagem que Kardec incluiu nas instruções dos Espíritos, aqui do capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem falando sobre a felicidade não é deste mundo, dentro do Bem-aventurados os Aflitos, e assinada por François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot. Então, um pouquinho sobre esse cardeal. Ele nasceu no final daquele período chamado período de terror da Revolução Francesa, onde nós tínhamos ali muitas perseguições, decapitações, ali pós-revolução.
nasceu em 1795, né? A Revolução foi em 1789, 6 anos depois, portanto, e a França vivia ali uma grande movimentação, a França como a Europa como um todo. E então ele começou a frequentar, começou a estudar para sua formação eclesiástica, e quando foi no dia em 1820, ele foi ordenado então padre dentro da igreja, aos 24 anos. Ali então ele foi vigário na Catedral de Paris, foi vigário geral da Arquidiocese de Paris, e depois o cônego da Catedral. O cônego é aquele responsável pela administração da Catedral abaixo do bispo. Foi indicado bispo em 1839, e depois fazendo seus trabalhos de estudos e desenvolvimento dentro da própria Igreja Católica. Então, após a sua desencarnação, que se deu, deixa eu ver aqui, em 1862, acabou depois se manifestando nas reuniões mediúnicas um ano depois, e trouxe para nós, então, foram 3 das comunicações que ele trouxe para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. 2 delas assinando, como François Nicolas Madeleine, o Cardeal Morlot, e uma sem esse título religioso. E assim como também o próprio São Luís falava, né, que exatamente essa canonização era algo que os homens faziam e que ele se via apenas como um espírito também. Então, esse foi o espírito, era chamado de prelado francês. Prelado era um título que se dava aos religiosos que assumiam uma condição de prefeitos dentro da estrutura eclesiástica. E aí então ele trouxe essa comunicação para nós de um alto conteúdo moral. Então nós vamos hoje estudar exatamente a mensagem que ele trouxe. Então no item número 3, a felicidade não é deste mundo. Lembrando que nós estudamos nos itens anteriores, deixa eu pegar rapidamente aqui para nós, só para fazermos uma revista rápida daquilo que nós já vimos. Nós estudamos aqui no capítulo 5 as mensagens que tratam, está aqui, o bem sofrer e o mal sofrer, falando sobre os sofrimentos, as dores, as dificuldades que cada um de nós enfrenta. Depois o mal e o remédio, falando também sobre as dores, as dificuldades que nós vivenciamos, como sendo uma medicação para curar exatamente aquelas chagas morais que nós criamos num passado próximo ou distante. Mas então o resultado negativo vem exatamente como a possibilidade de nós espiarmos aqueles erros praticados. Então agora a gente vai para a felicidade não é deste mundo. Vamos então para o nosso conteúdo de hoje. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor, são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas 3 condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano. Pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem, e que somente nela, e numa única existência, lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado
por uma experiência multissecular que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações, sucessivamente sem jamais a alcançarem. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se sabe guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além, moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou, no vosso turbilhão, esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não obstante, que se deduza das minhas palavras que a Terra esteja sempre destinada a servir de penitência. Não por certo, porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro, e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelam. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à vulgarização desse espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso, de preparar para as futuras gerações o mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Essa é a mensagem, então, do cardeal Morlot, falando sobre a felicidade que não se encontra nesse mundo. Vale para nós fazer uma revisão daquilo que nós já estudamos nesse capítulo, e até mesmo nos capítulos anteriores. Quando Kardec fala sobre o mundo espiritual, fala também de temas de imortalidade, de responsabilidade que nós temos diante das consequências, situações que nós vivemos hoje. Então nós temos no nosso dia a dia sempre uma oportunidade de criar uma experiência nova e dessa experiência colher os seus resultados. De um modo geral, o que nós optamos como objeto de desejo e satisfação para todos nós é sempre aquilo que se encontra fora de nós. Muitas vezes nós desejamos uma posição dentro da sociedade, e na maioria das vezes essa posição depende de uma relação que nós tenhamos com uma outra pessoa, ou de um determinado status que nós desejamos alcançar. Aí então nós nos envolvemos por interesse, não por comprometimento, mas por interesse com pessoas, com atividades, com tarefas, e de imediato até podemos colher os frutos que nós desejamos. Porque o meu objetivo principal não é viver em equilíbrio em todas as áreas da minha vivência. Porque o ponto principal de nós estarmos aqui, o objetivo que nós devemos alcançar é exatamente esse equilíbrio. Eu me encontro em equilíbrio com a minha saúde física, porque
eu trabalho, eu me alimento, eu me exercito, eu cuido da minha saúde da melhor forma que eu posso. Então, dentro daquilo que o meu corpo pode me proporcionar, eu trabalho para a manutenção da sua saúde. E isso, para mim, já é um ponto inicial. Falamos desse momento, não falamos daquilo que nós trazemos como algo negativo, já pré-existente, que nós temos que trabalhar apesar dessas limitações. Quando nós falamos do equilíbrio dentro das nossas relações, nós falamos na forma como nós nos relacionamos com as pessoas em todas as situações da nossa vida. Então nós convivemos com pessoas dentro de nossa casa e procuramos fazer um trabalho para que essa relação seja a mais harmoniosa possível. De compreensão da minha parte, de sacrifício da minha parte, de compreensão e de sacrifício da parte do outro. Eu estou falando dos nossos objetivos, não da realidade que a gente vive. No meu ambiente de trabalho, sempre aquela relação de parceria, de colaboração, para que o trabalho como um todo seja desenvolvido com a participação de todos de uma forma saudável, de uma forma fraterna, na sociedade, nos locais onde eu estudo. Eu falo sobre a minha relação com a minha profissão, ou com a forma que eu ganho a minha vida, trabalhando de uma forma moderada e vivendo dentro daquilo que me vem como retorno, porque nós vemos muitas vezes nós tendo uma determinada remuneração e querendo viver além daquilo que a remuneração permite. E aí então criamos os nossos próprios tormentos, em virtude de endividamento, em virtude de frustrações daquilo que nós podemos e que os outros podem. Porque na verdade o reflexo ou a imagem da felicidade que nós temos hoje, como eu sempre falo para vocês, é importante a gente absorver bastante, absorver de uma forma muito profunda esse conceito, é exatamente que hoje a felicidade para nós ela tem uma relação com o conforto e com o bem-estar que nós temos no mundo hoje. E é até interessante, saiu um artigo há pouco tempo falando exatamente sobre essa questão das redes sociais. Ontem nós falamos sobre isso, e hoje é interessante a gente complementar com uma outra situação, que muitas vezes uma rede social pode deixar as pessoas deprimidas. Isso porque todo mundo viaja, todo mundo participa de uma festa, fotografa com seus amigos naquele sorriso todo e posta nas redes sociais. E aí então eu estou aqui no meu dia a dia, olhando ali as minhas postagens, as postagens dos amigos, e aí então eu vejo que uma pessoa está feliz numa condição e eu não consigo viver daquela forma. E aí vem aquele sentimento de, não é a inveja de querer tirar do outro aquilo que ele tem, mas a tristeza ou a angústia de não poder viver aquilo também. Só que o que chamou a atenção à pesquisa é exatamente que aquilo que vem sendo postado nessas redes não representa a vida completa daquela pessoa. Porque ela está num momento feliz, mas não significa que a vida dela seja feliz. Por exemplo, ela vive aquele tormento de problemas de saúde, de dificuldades de relacionamento, e aí então ela vai numa festa e tira uma fotografia sorrindo. E essa foto, com essa imagem de sorriso, é divulgada para todo mundo, como se a vida dela representasse aquilo. Então essa pesquisa acabou mostrando para nós que as redes sociais, na verdade, é um grande circo de ilusões. Porque toda a felicidade que é mostrada nas redes não representam a realidade das pessoas. Porque todas elas têm suas dificuldades. Mas a culpa não é de quem posta. A culpa é de quem interpreta essas imagens como sendo uma unanimidade para todo mundo e que para ele não é igual. Então nós vemos essas situações de emoções, de bem-estar, e acabamos então fazendo uma comparação com aquilo que a gente vive. Dizendo, por exemplo, poxa, eu não posso viver aquilo que ele está vivendo, eu queria muito viajar para onde ele viajou, eu queria muito participar daquele evento que ele participou. Então nós começamos, na verdade, a passar por aquele processo de autopunição, alimentando cada vez mais as nossas frustrações. A mesma coisa acontece também, Braz, lembrando, o que passa na televisão, onde as pessoas buscam aquela felicidade também
dentro de um ambiente, numa relação, com papéis interpretados, e nós, a partir da nossa casa, nós acabamos vendo também uma situação que nós não podemos ter e acabamos nos punindo por causa disso. Exatamente porque nós não conseguimos alcançar aquela condição. Lembrando, por exemplo, que os atores são selecionados pelo seu porte físico, pela sua beleza. Aquele cenário de riqueza e pobreza é programado. A trama, os diálogos, os amores. A gente vê, por exemplo, aquelas relações de Romeu e Julieta, aquele amor incondicional, como se as pessoas conseguissem viver de fato isso hoje. Não que não consigam, mas certamente tem uma dificuldade muito grande de viver aquilo plenamente. De encontrar o amor da sua vida e viver esse amor até o final da sua vida como se não houvesse atritos na relação. Então tudo isso nós acabamos observando e alimentamos cada vez mais essas frustrações exatamente porque nós queremos ser felizes. Pois é, casa com facilidade, depois tudo aquilo que a gente vê na televisão hoje. Nós não temos, por exemplo, aquele dia a dia do cotidiano real das pessoas. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Essa fábrica de ilusões, elas nada mais fazem do que transmitir para nós aquilo que todo mundo quer. Que é exatamente essa felicidade material, esse conforto, esse bem-estar, sem representar necessariamente a felicidade íntima que cada um deve alcançar. Então essa visão que nós temos hoje do consumismo, essa visão que nós temos hoje da felicidade exterior, e o que significa essa felicidade exterior? Que normalmente nós depositamos nos objetos, nos locais, nas posições, na mão das pessoas, a responsabilidade de nos fazerem felizes. Então nós casamos com alguém dizendo assim: você é o amor da minha vida e ao seu lado eu serei feliz para sempre. E se aquela pessoa não estiver ao lado dela? E se aquela condição de vida se transformar? A minha felicidade simplesmente vai por água abaixo. Isso porque o mundo hoje, que é exatamente o que o cardeal Morlot trouxe para nós. Nós colocamos assim, deixa eu pegar rapidamente aqui o trecho em que ele trouxe isso para nós. Ele diz assim para nós, rapidamente aqui. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem, e que somente nela, e numa única existência, lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência multissecular que neste globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. E quando se fala só excepcionalmente, é alguém que não necessariamente vive na opulência, vive naquele conforto, com padrão de vida elevado. Muitas vezes ele pode ter uma vida simples, mas que é o suficiente para que ele possa se sustentar, e dentro dessas limitações que ele possui, ou dentro dessa condição, ele consegue expressar tudo aquilo que ele tem de melhor, os seus valores, consegue realizar os seus sonhos, exatamente porque não tem ambições maiores dentro da visão material. A sua preocupação é exatamente viver nesse ambiente, crescendo e desenvolvendo-se intimamente para alcançar aquela condição de um espírito melhor. Então, como nós hoje somos constantemente bombardeados por essa ideia de que a vida é muito curta e que nós temos que vivê-la intensamente, nós temos pressa em sermos felizes. Mais uma vez, lembrando que essa felicidade é exatamente esse ideal de condição material, de relacionamento que o mundo hoje nos apresenta. Então, se nós não conseguimos hoje viver nessa condição, nós vivemos de sonhos. Só que no momento em que nós acordamos e que colocamos os nossos pés no chão, vem de imediato a frustração. Porque eu queria muito viver aquilo. Só que eu não posso. Então eu vou levando a vida do jeito que dá.
e nós vamos então nos conformando com aquela condição, sem evoluirmos, porque nós não conseguimos alcançar aquilo que nós desejamos. Eu não consigo ter aquela pessoa do meu lado, eu não consigo viver naquele local, daquela forma. Já que eu não posso, um dia depois do outro, um dia isso tudo acaba. Porque nós não temos maiores ambições. E se as ambições morais. E se nós temos ambição material, nós vivemos de uma forma bastante perigosa, como se nós andássemos à beira de um abismo, fazendo sacrifícios e tomando medidas que muitas vezes podem até nos proporcionar aquilo que nós desejamos de um modo imediato, mas que depois cobram um preço muito caro. Quando o Cardeal Marlot fala para nós que a importância de nós compreendermos aquilo que a doutrina espírita nos passa, e que é de extrema importância que nós divulguemos esses seus princípios, nós lembramos sempre que a preocupação maior não é convencermos as pessoas de que a mediunidade é uma realidade. A mesma coisa também, Umbralino, bem lembrado. Nos casos mais extremos, nós temos aqueles que falam assim, olha, realmente, sinceramente, a vida não vale mais a pena. Então eu vou tomar uma decisão para acabar logo com isso. E aí chegamos nos casos extremos da autodestruição. E essa é uma das grandes preocupações que Kardec demonstrava na sua época, e que hoje não apenas a doutrina espírita, mas as próprias instituições que cuidam da saúde, falando sobre essa epidemia que é o suicídio. Porque o materialismo, a ideia materialista é assim, se você se destrói agora, você não precisa se preocupar porque tudo isso acaba depois. E se tem alguma coisa além, de acordo com essa visão fantasiosa que me é passada, eu não acredito que seja verdade. Essa história de céu, de inferno, porque o inferno é representado com aqueles caldeirões, com aquele bichinho com chifre, isso para mim é tudo fantasia. Então, na verdade, o mundo espiritual para mim é uma incógnita. É uma incógnita que eu prefiro enfrentar através dessas atitudes. E aí vem o grande perigo para todos nós. Então eu dizia sobre a importância da difusão da doutrina espírita. Não é para convencer as pessoas de que a mediunidade é uma realidade, de que os espíritos realmente conversam conosco, com ideias desse gênero. Isso tudo, na verdade, é uma consequência daquilo que é o mais importante, daquilo que é o mais geral. Nós já conversamos outras vezes, e eu só retomo esse raciocínio para poder reforçar essa nossa ilustração de hoje, que muitas vezes nós focamos a nossa atenção num determinado ponto da doutrina espírita, sem que ela represente o seu todo. Então nós falamos que eu me interesso pela doutrina espírita, porque eu li um livro muito interessante, ele me trouxe assim aquelas imagens que são muito confortadoras. Eu aprecio a doutrina espírita porque eu tive a oportunidade de fazer uma cirurgia espiritual e ela funcionou, ou porque eu frequentei um centro espírita, ou por isso, ou por aquilo. Então, na verdade, nós temos que cada pessoa tem o seu motivo para se aproximar da doutrina, e esse motivo acaba sendo a melhor referência que ela tem da doutrina como um todo. Através dos nossos estudos, nós entendemos que a cura espiritual, o fenômeno que nós presenciamos, o livro que nós lemos, ele fala sobre um pequeno aspecto desse grande conjunto que fala que nós somos espíritos imortais, que a nossa vida é regida por uma regra que tem essa sábia pedagogia que fala para nós que nós aprendemos com os nossos erros e com os nossos acertos. Que a nossa presença aqui no mundo é uma presença temporária, mas que sempre ocorre de acordo com a necessidade da nossa evolução. Que nós temos uma inteligência suprema que não elege quem vai ser feliz ou quem vai ser triste, mas essa inteligência que nos permite que todos aprendamos dentro das mesmas regras. Que a comunicação dos espíritos não é para nós um divertimento ou um fenômeno curioso, mas é simplesmente uma forma de fortalecer cada vez mais em nós essa convicção de que de fato o mundo espiritual existe, não é uma fantasia que foi criada, e que de fato eu sou um espírito imortal que também vou desfrutar dessa realidade. Quando nós começamos a desenvolver, saímos daqueles pontos isolados. Vocês se lembram daquela imagem que eu trouxe para vocês? Imaginando uma grande montanha,
e uma flor bem bonitinha plantada no pé dessa montanha. E aí então nós paramos diante da flor e ficamos deslumbrados com ela. E nos esquecemos de olhar o tamanho da montanha que se encontra atrás. Essa montanha representaria então a doutrina espírita, toda a sua filosofia, toda a sua ciência, toda a sua bagagem moral. E essa flor representa apenas aquilo que me chamou a atenção. Então, se inicialmente me despertaram com essa flor, é hora de eu ir além e começar a compreender exatamente o que existe nessa grande massa atrás desse pequeno objeto. E é através dos nossos estudos que a gente vai aprofundando e ampliando cada vez mais a nossa visão e essa compreensão. Quando nós temos esse conhecimento que a doutrina nos proporciona, e é importante que todas as pessoas vejam isso, porque a doutrina, mais uma vez, ela não quer convencer as pessoas de que a mediunidade é verdadeira, de que Chico Xavier era um médium verdadeiro. Na verdade, ela quer mostrar que nós somos imortais, que o mundo espiritual é uma realidade, que a vida ela é repleta de provas e expiações como resultado daquilo que nós mesmos criamos. São esses princípios, são essas ideias que precisam ser divulgadas. Mas, inicialmente, precisam ser assimiladas, de fato, por cada um de nós. Quando nós temos essa compreensão a respeito dessa realidade, nós vamos, então, observar que essas fantasias, essas ilusões que hoje nós vemos pelo mundo, elas são até atraentes. Claro, quem não gostaria de ter uma vida de riqueza, de beleza? Você se lembra daquela ideia que nós colocamos, né, se fosse apresentado para nós uma relação de itens que nós pudéssemos escolher para a nossa encarnação, nós começaríamos, primeiro eu quero ser alto, forte, bonito, inteligente, quero ser rico, quero ser famoso. Então nós íamos marcando tudo aquilo que chama a nossa atenção para o nosso mundo material. Porque é uma forma de nós sermos felizes. A riqueza, a inteligência, a beleza, ela nos abre muitas portas. Então eu não teria problema nenhum em viver constrangimento, dificuldades, perseguições, críticas. Eu seria simplesmente aceito. E aí, então nós viveríamos aquela vida glamurosa. E diante de um mundo de dificuldade, o glamour é extremamente atraente para cada um de nós. Portanto, todos nós desejamos isso, no maior ou no menor grau. E não adianta a gente pensar assim, não, no meu caso, para mim isso não tem importância. Por incrível que pareça, isso tem importância. Eu posso, de alguma forma, até querer algo diferente do que a maioria quer. Mas certamente eu sempre vou querer a mesma coisa. Então nós olhamos para a televisão e, claro, aquele ator, aquela atriz, aquela condição de vida, aquelas fotografias que eu vejo, eu gostaria de viver tudo aquilo. Só que como meus pés se encontram bem firmes no chão, eu sei que aquilo é muito interessante, muito atraente, mas eu sei que meu propósito não é aquilo. Até porque quando a gente sabe que quando esse ciclo em que nós estamos hoje terminar, e o nosso retorno para o mundo espiritual for determinado, tudo isso que nós elegemos como objeto de felicidade vai ficar para trás. Porque isso é algo relativo à nossa realidade material. E a nossa visão, estando voltada para o mundo espiritual, nós podemos então ultrapassar essas fantasias e lidar melhor com essas frustrações. Então, quando nós estudamos sobre as causas anteriores das aflições, sobre as causas atuais das nossas aflições, nós já compreendemos que se alguém tem algum recurso que eu gostaria de ter, é porque ele teve merecimento para isso. E que se ele não souber tirar bom proveito, ele vai perder aquele privilégio. E que se eu não tenho o privilégio, significa porque eu também mereci isso. Que eu posso reconquistar desde que eu faça um bom trabalho. Um trabalho moral, principalmente. E que esse privilégio não necessariamente virá da mesma forma que veio para o outro. Através do excesso, através do supérfluo. Na verdade, muitas vezes o privilégio vem através de uma segurança, de uma tranquilidade, sem necessariamente me dar condições de abusar disso de uma forma fútil,
mas vem o suficiente para que eu possa me desenvolver. Então, na verdade, todos nós, não há dúvida disso, almejamos essa segurança, essa tranquilidade material. Mas a nossa preocupação ela deve estar voltada, principalmente na forma como nós lidamos com tudo isso que nós temos hoje. Mais uma vez, eu vou dizer para vocês que, ouvindo isso de um modo superficial, ou entendendo isso de um modo superficial, nós teremos aquelas ideias que dizem assim, mas é muito fácil você falar isso, não estando na minha condição. Mas nós já lemos sobre isso também um espírito que disse a mesma coisa. E quando nós estudamos sobre isso, nós começamos a buscar a origem desses problemas. Que se hoje alguém vive uma condição difícil, essa dificuldade é exatamente a sua grande lição. E vamos além. Quando alguém diz assim, você fala isso porque você não está na minha condição, nós poderíamos pegar exatamente essa mensagem que foi trazida para nós aqui pelo Cardeal Morlot, dizendo que cada um traz a sua cota de dificuldade. Ele diz assim, diante disso, é inconcebível que classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano. Pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Então, quando alguém diz assim, você fala isso porque você não está no meu lugar, a resposta seria fácil, vamos trocar. Você passa pelos meus problemas e eu passo pelo seu. Porque eu posso não ter o problema que você tem nessa condição, ou nessa situação, mas eu vou te apresentar os problemas que eu tenho na outra. E aí eu quero ver como é que você se vira. Então, se essa troca fosse possível, a gente já criou aquela imagem, uma grande mesa redonda, cada um com aquela sua pasta, aquele seu prontuário de problemas, de dificuldades, e cada um de nós não tem aquele prontuário mais fino ou mais grosso, cada um seria aquele calhamaço, parecendo aqueles processos que nós temos hoje na mesa dos nossos juízes e advogados. Então pegamos aquele calhamaço e falamos assim, vamos trocar para que você leia o meu prontuário e eu vou ler o seu. E aí então a gente vai eleger quem é aquele que passa por maior ou menor dificuldade. E aí nós chegaríamos à seguinte conclusão, que problemas todos têm. E se o problema foi criado, é porque ele representa uma área em que nós temos muita dificuldade na nossa vida. Então, diante dos olhos dos outros, aquele problema pode representar muito pouco. Mas se ele existe é porque eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa dificuldade. Eu não consigo lidar com tal situação. O mundo todo poderia lidar com facilidade, mas eu não consigo. E pelo fato de não conseguir, essa situação é para mim um problema. Então, quando nós começamos a fazer uma análise das minhas relações afetivas, das minhas relações sociais, da minha condição financeira, da minha condição de saúde, da minha condição social, todos os nossos problemas são causados exatamente pelas nossas fraquezas. E todos esses itens que estão marcados nesse nosso prontuário representam aquilo que nós individualmente devemos trabalhar. Se eu tenho um problema, por exemplo, um problema de saúde, um problema de relacionamento, não importa se eu moro num palácio, num país desenvolvido, esse problema vai continuar comigo. Tem uma expressão que é muito interessante que diz assim, o cachorro, quando ele muda de residência, ele leva com ele as pulgas. Significa que onde quer que ele vá, ele vai levar aquilo que pertence a ele. No nosso caso, nós continuaremos levando conosco aquilo que pertence a nós. E aquela frase que é muito dita com muita facilidade, o dinheiro não traz felicidade, mas ele compra. Então as pessoas brincam com essa ideia, claro que é uma forma de nós nos confortarmos, diante da dificuldade, que todo mundo pensa assim, olha, quer dizer que se você ganhasse na loteria, um monte de problemas seriam resolvidos. Com certeza seriam. Aqueles problemas que dependem dessa condição material. Mas não tenha dúvida que outros seriam agravados. Que são exatamente aqueles problemas que não dependem de uma condição material, mas de uma condição moral. Porque se nós passamos por algumas restrições na nossa vida, e essas restrições aparecem exatamente pela dificuldade moral que nós temos para lidar com essas situações,
Esse problema só não é mais agravado porque nós somos contidos pela condição em que nós nos encontramos. Existe aquela expressão que diz que Deus não dá asas à cobra. Essa expressão representa que se a cobra faz todo o mal que ela faz se rastejando, imagina se ela voasse, saindo picando as pessoas, destruindo e coisa e tal. Então, se nós, diante dos problemas que nós enfrentamos, já criamos problemas morais, então os problemas materiais que nós teríamos seriam o nosso problema de saúde, que o nosso corpo físico é material, se ele tem um problema, ele acaba sendo uma restrição. E um problema financeiro, que também acaba sendo uma restrição, que me obriga a trabalhar, que me obriga a viver naquela situação e tudo mais. Se eu consigo curar meu corpo físico e consigo pagar todas as minhas contas, significa que eu não vou mais criar nenhum problema? Todos os problemas morais surgiriam com maior intensidade e com maior gravidade. Porque muitas vezes as únicas coisas que me impedem de agravar o problema que eu tenho são exatamente as preocupações com essas áreas materiais. Então, se por acaso eu me liberto do corpo físico através da desencarnação, eu não vou chegar no mundo espiritual como um espírito equilibrado. Porque, como eu falei para vocês, o cachorro, quando ele muda, ele leva junto as pulgas. O espírito, quando ele desencarna, ele leva consigo também as suas imperfeições morais. Então, na verdade, a condição que nós temos hoje, ela se dá exatamente para que a gente possa ter restrições, ter foco na nossa vida, porque eu preciso viver em função do trabalho, da sobrevivência, para que eu não possa deixar os meus valores inferiores se sobressaírem. Porque se eu relaxar, eles vão aparecer. Eu me recordo de uma situação curiosa, de uma pessoa que vivia o problema do alcoolismo. Uma pessoa jovem, uma pessoa bonita, e tinha esse problema, essa fraqueza. E aí então essa pessoa teve 2 filhos. Um desses filhos tinha uma doença grave. E a gente percebeu, depois de um certo tempo, analisando as situações, que essa pessoa somente melhorava do alcoolismo quando a doença do filho agravava. Porque ela tinha que focar no tratamento do filho, se preocupar em levá-lo para o hospital, trabalhar para poder comprar o seu medicamento, lidar com as dores e com os gemidos que o filho dava. Quando o filho melhorava, a vida dela relaxava. E ela começava então, nesse relaxamento, dar um pouco de vazão para aquelas suas tendências, para aquelas suas necessidades. Depois de um certo tempo, em que a doença realmente agravou e o filho quase veio a desencarnar, essa pessoa decidiu definitivamente abandonar esse vício e viver em função do tratamento do filho. E aí então a vida de todos começou então a se estabilizar. Então nós vemos que muitas vezes a vida traz para nós experiências que nós julgamos negativa. Mas a pergunta é, e se nós não tivéssemos aquela experiência, será que nós não criaríamos problemas mais graves? Claro que nós estamos especulando, e não é também uma ideia conformista, mas é um raciocínio que nós devemos considerar. Se a minha vida fosse diferente do que ela é hoje, será que eu não me afundaria muito mais diante daquilo que eu tenho de tendências negativas? Será que essas restrições não seriam para mim situações... a falta dessas restrições não agravariam cada vez mais a condição que eu tenho? Numa psicografia... Já leio, Paty. Numa psicografia que eu recebi de um espírito, numa consulta que eu fiz, num daqueles temas que eu trouxe para vocês aqui, se não seria mais fácil nós conhecermos o passado, para entendermos o presente, coisa e tal, o espírito falava, aquilo que vocês já compreendem, que muitas vezes nós desejamos esquecer aquilo que nós fizemos hoje, que nós vivemos na atualidade, porque isso é muito doloroso para a nossa consciência, aquele sentimento de culpa, de medo. Imaginemos se as lembranças do passado também surgissem. E aí ele fala sobre a programação reencarnatória. Ele dizia assim, filho, de uma forma muito carinhosa com que ele me tratava, muitas vezes nós criamos para a nossa vida um plano alternativo para a nossa existência. Significa que eu tenho a minha programação reencarnatória, com aquilo que eu preciso viver e com aquilo que eu preciso fazer. Porque nem sempre a nossa vida se consiste apenas naquilo que veio programado.
muitas vezes essa programação ela começa então a ser colocada em prática de acordo com a forma como nós vivemos. Então, quando nós falamos sobre planejamento reencarnatório, dentro desse planejamento reencarnatório nós temos várias cláusulas que trazem para nós alternativas, dizendo o seguinte: a sua trajetória será essa, mas se você se desviar desse ponto, essas outras situações começarão a se manifestar. Porque o objetivo de todos nós é fundamental que nós tenhamos essa visão. O objetivo fundamental da nossa existência é chegarmos no final da nossa vida terrena como espíritos bem-sucedidos. Então nós mesmos escolhemos situações que vão nos direcionar para esse sucesso. Só que o sucesso é um sucesso moral, não é um sucesso material. Então vamos supor que eu reencarne trazendo, né, no meu acervo moral deficiências que me provocariam muitas dores, tendências, vícios, ideias, comportamentos, tudo isso vem comigo, faz parte do pacote, eu não tenho como me livrar disso. Eu sou assim, se eu sou assim, então as coisas serão assim. Só que em determinadas situações da nossa vida, surgem provocações, surgem estímulos em que nós temos que fazer escolhas. De acordo, bom dia pessoal, bom dia Angelina. De acordo com a forma como eu vivo essa experiência, essa tendência pode se aflorar, consequentemente agravando cada vez mais a minha condição. Então na minha programação eu pensei da seguinte forma: se eu começar a demonstrar a manifestação dessa tendência, eu preciso que alguma coisa me contenha, porque do contrário eu vou me afundar cada vez mais. Aí de repente eu tenho aquela vida tranquila, começo a usar e abusar daquilo que a vida me aparece, de repente eu fico desempregado. Estou criando para vocês uma situação fictícia. De repente eu fico desempregado, ou então me surge uma doença. E eu falo assim, justo agora que a minha vida estava ficando do jeito que eu queria, me aparece essa doença para atrapalhar os meus planos. E aí a gente não se dá conta que essa doença, ou esse desemprego, ou aquele problema, fazia parte do nosso plano, para valorizar muito mais o nosso crescimento pessoal do que o nosso sucesso material. Porque diante daquele sucesso, quando a vida material ou a minha saúde começou a me mostrar que as coisas estavam ficando do jeito que eu queria, eu comecei a botar as asinhas para fora. E aquelas minhas tendências que eu tanto tinha que combater, começavam então a dar o ar da graça. E eu começava a me afundar moralmente sem me dar conta. Porque eu achava que a beleza estava naquilo que eu queria. Então surgem essas situações alternativas, ou essas situações gatilho, exatamente para poder me colocar de volta naquela linha que eu estou querendo me desviar. Porque a linha do nosso crescimento moral, nós sabemos disso, é uma linha muito difícil. É uma linha que nós temos que ouvir muitos desaforos, engolir muito sapo, passar por muitas dificuldades, silenciar, paciência, tolerância, humildade. Isso tudo para nós exige um sacrifício que é quase que hercúleo. Um sacrifício que a gente pensa que nunca vai ser capaz de alcançar. E diante daquilo que a vida apresenta para nós, viver como um santinho é uma coisa muito sem graça. Ninguém quer viver santinho aqui. Nós queremos viver a adrenalina, a sensualidade, o prazer que a vida traz para todos nós. E assim todo mundo vive, porque quando nós estamos aqui, nós não conseguimos ver a realidade do mundo físico, do mundo espiritual. O mundo espiritual para nós é uma fantasia. Como é uma fantasia, um dia vai chegar. Quando chegou, eu não falo só isso não, Mário. Eu sempre falo assim, dê para ela poder, beleza, dinheiro ou inteligência, e deixa a natureza agir. Aí nós vamos saber exatamente a capacidade que ela tem de se afundar, porque é o que vai acontecer. Porque nós não temos condições ainda de lidar com essas facilidades. A facilidade para nós nada mais é do que nós darmos vazão àquilo que nós temos de valores. Como os nossos valores ainda são muito fracos, muito frágeis,
essa tranquilidade que nós temos acaba provocando para nós uma situação muito pior. A Paty colocou aqui em cima para nós: ter dinheiro é muito bom, mas é preciso saber usar. Usar com consciência que faz a felicidade nesse sentido. Tem pessoas que pensam que só o dinheiro só serve para satisfazer os prazeres materiais, e nesses casos os prazeres morais se tornam um fardo, porque a pessoa nunca se sente satisfeita com nada e precisa de mais e mais coisas materiais, como se isso fosse suprir o seu vazio existencial. E mais, né, Paty? Quando você tem que colocar em prática os seus valores morais diante daquilo que a vida material pode proporcionar, você não pode ficar gastando à toa. Parece que você se sente obrigado a ajudar as pessoas que passam necessidade. Você não pode ficar mostrando para todo mundo aquilo que você gosta de fazer. E isso é muito chato. Você tem tudo aí, tudo isso, tem que ficar vivendo contido, vivendo naquelas regras. Se eu tenho essa liberdade, eu quero usar essa liberdade. É mais ou menos quando eu faço aquela comparação. Peguemos uma criança e coloquemos dentro de uma loja de doces. E fala para ela assim: você vai ficar aí uma semana e daqui uma semana eu volto para você, para buscar você. Qual será a condição dessa criança uma semana depois? A sua condição psíquica, a sua condição de saúde, vivendo durante uma semana numa loja de doces. A gente não precisa ir muito longe, não precisa ser adulto não, não precisa ser criança, não pode ser adulto também. Imaginemos uma coisa que a gente adora, seja no campo da alimentação, do consumo, da sensualidade, dos vícios. Nos coloquemos diante desse paraíso, entre aspas, durante uma semana. Vamos medir qual é o nosso grau de resistência, já que nós somos adultos, consequentemente nós deduzimos que nós somos responsáveis por aquilo que nós queremos. Será que nós somos capazes de administrar as nossas fraquezas diante dessas facilidades? Para nós, que a princípio estudamos a doutrina espírita, nós partimos do princípio de que esses valores que nós estamos estudando estão se fortalecendo a cada dia. Então nós podemos dizer assim que seríamos até capazes de resistir a algumas coisas. Mas nós não falamos apenas de nós individualmente, nós falamos do mundo. Olhemos para o mundo à nossa volta e coloquemos cada pessoa diante de uma situação provocativa que provoca a sua sensibilidade, as suas tendências, os seus vícios. E vejamos exatamente o que ela vai fazer. Eu me recordo que uma vez eu conversava com uma amiga que também era espírita. E aí surgiu o assunto de viagem, de ir para o exterior, de comprar coisa lá fora. E aí acabou comentando assim: olha, eu conheço uma pessoa que trabalha na Polícia Federal e ele trabalha na alfândega. É ele que faz ali a vistoria, que tem acesso ao depósito de mercadorias apreendidas. E de vez em quando ele traz ali um doce, uma caixa de uísque, traz uma peça de roupa, um objeto para casa. Aí eu comentei assim: poxa vida, mas é óbvio que isso é errado, que ele poderia ser preso. E ela falou assim: ainda bem que eu não trabalho nesse lugar. Era médium, frequentava e tudo mais, quer dizer, falou isso reconhecendo, exatamente porque se colocasse numa situação provocativa, qual seria o nosso grau de resistência? Basta a gente lembrar que, por exemplo, fofoca. Não existe fofoca no meio espírita. Nós apenas trocamos informações. É algo fraterno que nós fazemos entre nós. A nossa intenção não é difundir as imperfeições dos outros, claro. Então nós vemos o seguinte: o espírita deve falar mal dos outros? Não. Como nenhuma outra pessoa. A pergunta é: por que nós fazemos isso então? Por que nós agredimos? Por que nós criticamos? Por que nós apontamos os defeitos dos outros? Isso são situações simples, que de imediato não trazem consequências desastrosas no início. Então nós falamos de situações que são mais graves, situações que são mais complexas, e que certamente nós poderíamos muitas vezes ser obrigados a dedicar 2 ou 3 encarnações para resolver um problema que essa liberdade que nós utilizamos acabou provocando. Então, meus amigos, para a gente poder já dar continuidade aqui no nosso estudo de hoje, quando se fala que a felicidade não é deste mundo, trata-se exatamente dessa condição
de nós vivemos num mundo em que as dificuldades que nós enfrentamos, primeiro elas são consequências daquilo que nós mesmos criamos, quando nós utilizamos aquela liberdade que nos foi dada anteriormente. A liberdade numa relação do passado, e hoje se tornou uma relação problemática, a liberdade de atitudes que hoje vêm com impedimentos, que hoje trazem consequências que são esses impedimentos que nós temos, impedimento material, impedimento físico, não importa qual seja. Nós temos então hoje a nossa vida trazendo para nós situações das mais diversas para nos impulsionar exatamente para esse objetivo final, que é esse sucesso moral que nós precisamos alcançar. Então muitas vezes nós amaldiçoamos o tipo de vida que nós temos. Dentro desse entendimento que nós temos hoje, nós temos que abençoar cada restrição que nós temos. Porque por maior que seja essa restrição, ela é a abençoada trava que nos impede de uma queda maior. Se ela existe, é porque ela teve uma causa inicial, e se ela existe, é para me impedir de praticar um ato que seja mais grave para o meu desenvolvimento. Então, quando nós falamos sobre evolução espiritual, muitas vezes essa expressão ela acaba sendo banalizada. Evolução espiritual para lá, evolução espiritual para cá, reforma íntima, são expressões que a gente utiliza como se fosse uma frase de para-choque de caminhão, como se fosse um ímã de geladeira. E na verdade são pontos fundamentais, porque o nosso trabalho aqui hoje é um trabalho de transformação que nós temos para realizar, fundamentado em tudo aquilo que nós acreditamos, em termos de imortalidade do espírito, em termos de passado, de presente e de futuro. Então a nossa vida é dolorosa? Sim, é dolorosa. É dolorosa porque ela tem uma razão de ser. E se ela não fosse assim, nós não tenhamos dúvida que ela se tornaria pior do que ela é hoje. Se não hoje, certamente no futuro. Peguemos, por exemplo, aquele trabalhador que precisa plantar para poder comer. Esse trabalho para ele é a ocupação que ele tem do seu dia a dia, mas muito mais é uma forma dele extravasar aquela energia que, não tenhamos dúvida, seria aplicada numa situação imoral, numa situação improdutiva, inútil. E de repente esse trabalhador ganha na loteria. Aí ele não precisa mais plantar para comer. Ele vai apenas desfrutar da vida. Como a gente vê muito isso, né, nas entrevistas que são feitas, nas portas de lotéricas, às vésperas de um grande sorteio, né, onde tem aquela bolada sendo sorteada. Aí pergunta para as pessoas, o que você faria se você ganhasse isso? Ah, eu pararia de trabalhar, viajaria o tempo todo. Ah, porque eu compraria isso, compraria aquilo. E aí então nós nos perguntamos, se essa realidade acontecesse, quais seriam as consequências para essa pessoa? Então, como eu falei para vocês, não é uma questão de conformismo. E não significa também que a riqueza material ou o conforto material seja para nós negativo. A importância para nós é o aprendizado para sabermos lidar com aquilo que a vida nos proporciona nesse sentido. Se eu tenho uma estabilidade material, significa que eu tenho oportunidade de crescer com mais facilidade. Porque tem outros que têm que passar por essas situações dolorosas, difíceis, e crescer apesar disso. Então aqueles que têm saúde, aqueles que têm oportunidades, que têm conforto, que têm alegrias que a vida pode proporcionar, aproveita isso como uma mola propulsora para impulsioná-lo para o crescimento mais rápido. Não esperem, ou não esperemos, que as misérias da vida venham bater na nossa porta para chamar a nossa atenção. Então sejamos previdentes. Se hoje eu tenho que saber fazer, eu tenho que fazer bom uso disso. Porque do contrário, se eu tenho hoje e não soube utilizar, vai chegar um momento em que eu vou perder e vou ter que trabalhar a si mesmo. Então aqueles que possuem têm que saber fazer bom uso. Nós vemos muitas vezes, fotografando pessoas que vivem suas vidas sociais com a maior intensidade, com aqueles sorrisos e tudo mais, e mal se dão conta do compromisso que estão assumindo de uma forma negativa. Mais uma vez, riqueza e pobreza podem ser para nós um castigo ou uma bênção, dependendo da forma como nós lidamos com isso. E essa visão que nós temos
para construir uma vida diferente, e essa vida moral que nós estamos falando, elas dependem dos instrumentos que nós temos à nossa disposição. E como eu sempre falo para vocês, a felicidade não é deste mundo, dentro dessa passagem evangélica. Mas não tenhamos dúvida que ela começa a ser construída aqui, desde que nós entendamos o que é exatamente ser feliz. Porque o mundo hoje simplesmente busca o conforto, busca a satisfação dos seus prazeres, com a doce ilusão de que estão sendo felizes. Mas a partir do momento que perdem isso que têm, seja nessa mesma existência, seja através da desencarnação, vão se ver naquele vazio porque simplesmente não construíram nada dentro de si mesmos. Viveram apenas os bons momentos que a vida física pode oferecer. Então observemos sempre aquilo que nós estamos construindo em torno de nós, mas principalmente dentro de nós. Observemos o tipo de pessoa que nós estamos nos tornando, com as facilidades ou com as dificuldades. A Paty colocou diante de tantas críticas aos governantes, eu fico pensando justamente nessa condição de quanto deve ser o peso do poder. Talvez a vontade que essas pessoas possam ter realmente de fazer um governo bom, mas são impedidos por aqueles que já estão contaminados pela ganância. Infelizmente, ao elegermos esses governos corruptíveis, é nosso inconsciente coletivo falando mais alto. Essa vida, de modo geral, Paty, a nossa vida social, a nossa vida política, ela é para nós também uma grande responsabilidade. Como eu falei para vocês, nós temos 3 esferas de compromissos aqui no nosso mundo físico, na nossa encarnação. A primeira esfera é o compromisso comigo mesmo. Quais são os meus objetivos, quais são os meus propósitos, quais são as minhas necessidades. Então a pergunta é, o que eu vim fazer exatamente aqui? O que eu preciso transformar? Essa é a primeira esfera. A segunda esfera é dentro da minha família. Eu não fui parar na casa de alguém por acaso. Eu tenho que lidar com aquelas pessoas num círculo mais íntimo, onde certamente eu viverei mais dificuldades do que fora, porque ali eu tenho espíritos com quem eu tenho vínculos negativos, com quem eu tenho débitos, espíritos que possuem débitos comigo, porque dá a impressão de que somente aqueles que convivem conosco são os culpados pela nossa infelicidade. E nós nem nos damos conta que muitas vezes nós somos os responsáveis pela infelicidade deles também. E a terceira esfera é a esfera social. Nós vivemos no local onde nós temos merecimento para viver, porque nós construímos aquele local. Então vivemos num país como o nosso, com todas as suas dificuldades, com todas as suas dificuldades materiais e morais, significa que nós ajudamos a tornar o país do jeito que ele é. Então nós somos os eleitores, nós somos os trabalhadores, nós somos os construtores, nós somos os elementos morais que compõem esse universo. Então se nós tivermos essa consciência de que a nossa presença nessas 3 esferas são de fundamental importância para o nosso crescimento, nós certamente mudaríamos a nossa posição. E nós podemos mudar a partir do momento em que nós estamos aqui, hoje, dia a dia, construindo essa nossa felicidade. Só que temos que construir a felicidade de um modo certo. Então eu tenho que ser feliz por aquilo que eu sou ou por aquilo que eu posso ser. Não onde eu estou, com quem eu estou e o que eu tenho. Porque tudo isso vai embora. Nada disso me pertence. Isso são apenas instrumentos que me auxiliam nesse meu crescimento. Se eu tenho, seja bem-vindo, Tiago. Se eu tenho a companhia de alguém que me faz feliz, dentro dessa visão de felicidade terrena, é exatamente o apoio que eu preciso para ser uma pessoa melhor. E não para viver em função dela, ou para fazer que ela seja escrava da minha felicidade. Se por acaso eu tenho uma condição de vida material estável, ela é aquele chão firme onde eu estou pisando, para fazer com que eu consiga me desenvolver mais rápido. Se hoje eu tenho a saúde física, que me permite realizar a atividade que eu quiser, significa que essa saúde é para mim um instrumento de crescimento para que eu possa desfrutar melhor das oportunidades que a vida tem para me proporcionar um crescimento moral. Quando nós começamos a observar aquilo que nós temos ou aquilo que nós não temos, temos que compreender que ter ou não ter são os recursos de que nós dispomos para o nosso crescimento.
Do contrário, certamente nós seríamos fadados ao fracasso. Porque nós não temos condições de fazer as escolhas certas e chegarmos no final com um sucesso garantido. Nós precisamos ser trazidos de volta, ser conduzidos. Imagina uma criança, por exemplo, que você fala, nós vamos sair de casa para a gente ir até a escola. Mas no meio do caminho tem o trânsito, no meio do caminho tem os brinquedos, tem os coleguinhas. Se deixar, a criança não vai chegar naquele lugar. Ela vai ter que ser conduzida à mão, ser carregada no colo, levar uma chacoalhada de vez em quando, para poder prestar atenção no objetivo dela. Assim a vida é para todos nós. Mas eu queria fazer aquilo, você queria, mas não vai. Porque o seu objetivo não é esse. Então, se nós nos desviarmos, nós entraremos então naquela minha frase clássica, que diz assim, que o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Se nós aceitamos os nossos objetivos morais, que nós já sabemos quais são, podemos até não conseguir fazer ou não saber como fazer, mas nós sabemos que estamos ali para aquele objetivo. Se nós não alcançarmos, não fizermos aquilo que devemos fazer, nós seremos arrastados por uma força moral maior que vai tirar de nós ou nos trazer situações para nos levar exatamente àquele propósito final. E isso pode chegar de uma forma muito mais rápida. Então nós começamos a aceitar a vida que nós temos da melhor forma possível, trabalhando para que ela seja cada vez melhor, é claro. Não é o fato de eu viver nessa condição difícil que eu tenho que ficar conformado e gemendo o tempo todo por causa dela. Eu vou trabalhar para que ela seja melhor, mas eu vou trabalhar para que essa estabilidade me facilite alcançar esse objetivo. Não simplesmente para fazer com que as minhas asas inferiores se manifestem com maior intensidade. Então pensemos sempre nisso, é fundamental para nós. Vermos a nossa vida como o cenário que nos foi proporcionado para o nosso crescimento. O que ela tiver de positivo ou o que tiver de negativo são instrumentos para nós, para esse crescimento. Se eu não tenho alguma coisa que é positiva, significa que se eu tiver, eu vou ter um problema maior. Se eu tenho, é porque eu tenho mais oportunidade de fazer e tenho que aproveitar. E não simplesmente abusar daquilo que eu tenho. Então pensemos sempre nisso. A felicidade não é neste mundo, mas é aqui que ela começa a ser construída. E a gente precisa ter sabedoria para fazer as escolhas certas para alcançarmos esse objetivo. Então, meus amigos, fechamos por aqui o nosso estudo de hoje. Essa foi a mensagem que o cardeal Morlot trouxe para nós a respeito da nossa interpretação da vida que nós temos hoje, da vida que as pessoas têm. Não sintamos inveja, não sintamos pena, apenas desenvolvamos em nós os melhores sentimentos para ajudar aquele que tem e aquele que não tem, porque essa colaboração, na verdade, é uma transformação que nós teremos. E vivamos a nossa vida com sabedoria. Do contrário, a ignorância tem um preço muito caro. E nós já estamos pagando por muita ignorância. Sejamos sábios, então, nas nossas melhores escolhas. Bom, eu vou passar então para a nossa amiga Andréia, que vai fazer um encerramento para nós. E daqui a pouquinho a gente volta. Pode subir, Andréia. Não lamentem a vida que vocês têm. Como diz aquele ditado, me recordo que eu estava assistindo a um filme em que uma moça encontrou um objeto que fazia com que um gênio aparecesse. Era uma estátua. Era um filme de terror, diga-se de passagem. E então ela teria 3 desejos para poder se satisfazer. Cada desejo que ela queria, que ela pedia, ela era atendida, só que ela era atendida do jeito que o espírito queria, do jeito que o gênio queria, não do jeito que ela queria. Então a frase moral do filme todo